A decadência da moral no Brasil. Carta aos Generais número 3, por Oneil Trevisan. Agora, vamos falar do Estatuto da Decadência da Moral Brasileira, o PLS 134 de 2018. Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero. Já foi aprovado no Congresso Brasileiro de parlamentares descarados, sem moral e sem vergonha, e agora foi para o Senado em regime de urgência para ser transformado em lei. O Brasil será um puteiro num futuro próximo. Este PLS 134 de 18 está sendo votado como Estatuto da Legalidade da Putaria no Brasil, a exemplo do Estatuto do Desarmamento, que naquela época nós recusamos em plebiscito, mas o Foro de São Paulo, que coordena o avanço da esquerda no Brasil e impõe a agenda comunista, criou a Lei 10.826 de 2003, criando o Estatuto do Desarmamento, assinado pelo presidente da República na época, senhor Lula da Silva. Agora, como resultado dessa lei, estamos atrás das grades de nossas casas e nas ruas o risco iminente de um assalto ou de um latrocínio, que ao invés de voltarmos para nossa casa, nos levará para o necrotério. O Estatuto do Desarmamento agora faz sentir em nós o seu terror, o qual nos proíbe de termos uma arma para a defesa da nossa vida e da nossa família. O Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero será a mesma coisa do Estatuto do Desarmamento, e num futuro próximo, que nos trará desolação e pasmo, diante do que vamos assistir a olho nu, a corrupção total do povo brasileiro. Este estatuto também é fruto do Foro de São Paulo, que projeta e fomenta a engenharia social que destrói a sociedade brasileira dia a dia, até a derrocada final e a implantação do comunismo no Brasil. O flagelo desse estatuto só vai começar a se sentir na pele do momento em diante, quando a sodomia começar a mostrar suas garras. Quando começarmos a ver nossas filhas ou netas tirar a carteira de trabalho com a profissão de prostituta e aparecer em casa pelas manhãs, drogada, com cortes de estiletes ainda sangrando, e sinais decorrentes pelo corpo, ocasionado pelo prazer do martírio, levado a cabo por homens perversos e demoníacos. Nós só vamos sentir na pele quando olharmos uma mulher se masturbando na praça, levada pela influência do empoderamento da mulher, instigada pela Agenda 2030 da ONU, que pactua esse estatuto em conluio com o Foro de São Paulo, o qual ela é também uma organização comunista sem ética e sem moral. Nós só vamos sentir na pele este estatuto, e em pasmo, quando se vir um homem transando com uma porca à luz do dia e a público. Da mesma forma, uma mulher transando com um cachorro. Além da banalização do sexo a nível baixo do cotidiano da sociedade brasileira, será exaltado em nível de arte e louvado nos palcos dos teatros e nas novelas da Globo Lixo, e em toda a mídia corrupta, em amostras nos museus, a exemplo do Quermuseu de Porto Alegre. Este Quermuseu é a amostra da putaria legalizada por este estatuto e do que será o Brasil num futuro próximo. Outro fato temível e terrível: esse estatuto legaliza a ideologia de gênero, que tem o poder de transformar seu filhinho ou neto em gay.
Você vai sentir na pele este estatuto, quando seu filho voltar da escola vestido com uma sainha e os lábios pintados de vermelho, e disser aos pais que ele quer ser menina. Disser ainda que ele aprendeu na escola e a professora ensinou que é normal. O Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero terá as mesmas consequências do Estatuto do Desarmamento, o qual você está sentindo na pele hoje, e verá em breve a sociedade brasileira num caos profundo de imoralidade e depravação que nunca houve no Brasil, e fará de grande parte da nossa sociedade como cadelas no cio, onde cães ferozes se tornam mansos, e em matilhas seguem atrás da cadela. Esse é o estágio que a ONU quer para o povo brasileiro. O Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero é o chifre na cabeça dos cornos brasileiros, que, em virtude da alienação a nível animal, ensejará e facilitará a invasão, a posse e o domínio do Brasil pelos donos do mundo, os banqueiros da City de Londres, os oligopólios americanos e as multinacionais chinesas e outros mega bilionários. Você deve repudiar esse estatuto e fazer alguma coisa, sair da inércia, pensar na sua família, deixar de ser egoísta e individualista e partir em defesa da pátria junto com nossos irmãos, pedir e exigir a deposição dos três poderes, votar não no site do Senado, e você mesmo pode organizar caravanas para Brasília e exigir a anulação desse estatuto criminoso, imoral, que destrói o senso de dignidade da juventude brasileira. Você deve ir, porque até agora nenhuma autoridade eclesiástica, padres e pastores acéfalos e individualistas, que só pensam no seu interesse financeiro, e para os tais não existe pátria. Eles não estão aqui no Brasil. Os generais não se manifestaram em repúdio contra esta barbaridade que afeta o povo brasileiro. E diz o ditado que quem cala consente. Nenhuma mãe se manifestou contra essa legalização da depravação da sua família. O Brasil se torna uma vergonha. O Congresso e o Senado envergonham o Brasil. Além da falta de escrúpulo e de vergonha, as falcatruas e os roubos dos deputados escandalizam o Brasil no mundo inteiro. Um brasileiro vestido com a camisa da seleção na Europa é visto como trambiqueiro. O Brasil virou um escândalo. Acredite ou não, o Brasil caminha para o abismo. As mães devem se levantar contra esse estatuto, o PLS 134/18, e contra essa administração criminosa que se instalou no poder, e interagir com as mães da tua cidade, e fazer a marcha das mães todo sábado e domingo, até que as Forças Armadas possam algemar os ladrões e bandidos de Brasília. Diz o ditado que, repetindo, diz o ditado que quem cala consente. Mãe, você consente com a ideologia de gênero? As mães juízas, promotoras, advogadas, contadoras, professoras, diretoras de escola, as empresárias de lojas, as funcionárias e donas do lar, devem se levantar em protesto contra esse PL 134/18, porque é um projeto imoral, degradante, depravado, antifamiliar e contra o princípio tradicional de ética e moral da sociedade brasileira. Os deputados imorais, canalhas e sem vergonha, já aprovaram na Câmara esse projeto. Vamos derrubar os três poderes, custe o que custar. Estes canalhas comunistas aprovam projetos contra o povo na calada da noite e depois ficam com essa cara de pau nos jornais e na TV, como se nada aconteceu. São falsos, fingidos, hipócritas e contumazes ladrões.
Eles representam bem a historinha do Alibaba e os 40 ladrões. Nós, caminhoneiros, não sabíamos direito a força que temos. Aquela força do boi carreiro, que com uma canga no pescoço, carrega muito peso e fazia sozinho o serviço de um engenho. Carregava toras enormes, movia olaria, apanhava e trabalhava aos gritos. Assim é o caminhoneiro na mão desses ladrões e depravados moralmente, porque quem aprova um projeto desse é moralmente depravado. Agora, honrado companheiro de estrada, descobrimos a nossa força e não vamos deixar por menos. O caminhoneiro é um boi que anda com a cabeça baixa, olhando para o asfalto com a mão na boleia. O governo roubou a Petrobras e o erário público e pôs canga em nós para trabalhar de graça para ele. Mas agora eles vão ver. Produtores rurais, caminhoneiros, proprietários de veículos, ou vocês coloquem suas máquinas, tratores, caminhões e seus veículos e fechem Brasília, ou perderão suas propriedades e verão sua família depravada em breve. O comunismo chegou. Primeiro vamos exigir a prisão e o fechamento dos 3 poderes e a intervenção cívica militar das Forças Armadas, preconizada pelo artigo 1º da Constituição Federal, que diz: todo poder emana do povo. E temos o dever, a obrigação e o direito de exercer esse poder para defender a pátria. Mas, com o artigo 1º da Constituição Federal funcionando ou não, ou sem ele, libertaremos o Brasil da corrupção, custe o que custar. Não vamos permitir leis que desmilitariza, aniquila e sucateiam as Forças Armadas, a exemplo do SUSP. Não vamos admitir leis que tiram nossos direitos à propriedade, a exemplo do Sistema Nacional de Participação Social. Sistema esse comunista que tira seu direito à propriedade. Não podemos permitir leis de ideologia de gênero que libera a sodomia e ensina nossos filhos a ser gay, e ensina e faz amostras em museus de um menino chupando o pinto de outro menino. Libera nossas filhas para tirar carteira de trabalho de prostituta e faz da mulher brasileira um objeto de prazer e transforma ela num WC. Amigos, vocês concordam com a depravação de sua família e aceitam entregar sua propriedade para o comunismo? Outro assunto rápido. A esquerda comunista quer derrubar Temer para, em seguida, pedir eleições diretas com urnas fraudáveis. Estão se infiltrando em áudios e vídeos e estão pedindo fora Temer, com manobras no Congresso e no STF. Nós, caminhoneiros e agricultores, com a nossa força, não vamos arredar pé enquanto o Exército não assumir. Não vamos admitir eleições com urnas fraudáveis, nem parlamentarismo, que favorece os ladrões da esquerda, e a eleição indireta de um ditador, a exemplo da Venezuela. Caros produtores rurais e caminhoneiros, o Brasil é o país mais lindo do mundo. Na boleia, levante a cabeça e olhe as nossas paisagens verdejantes, nossos montes cheios de minérios, nossos rios de águas abundantes, qual não há em outros lugares. Este chão é teu. Você nasceu aqui. Ame esta pátria que está ameaçada e chora por você. Ame sua família que você criou aqui no Brasil. Vamos nos unir e defender esta pátria do comunismo que chegou e falta pouco para se instalar. A liberdade é a coisa mais importante da nossa vida. Vamos lutar com unhas e dentes para defender nossa liberdade de ir e vir, defender o direito à propriedade. O comunismo é satanista e ateísta. Vamos defender nosso direito à religião. Vamos nos unir para defender nossa pátria e nossa família contra a ideologia de gênero. Repetindo outra vez, que é grave. O poder está em nossas mãos. Vamos defender coisas grandes
e não merrecas dadas com desprezo e pouco caso, como aconteceu, deram mais valor para o monopólio do petróleo do que nosso sacrifício e sofrimento nas estradas do Brasil, e desvalorizaram nossa profissão. No Chile, os caminhoneiros e os agricultores pararam, sentaram no chão durante 26 dias, com apoio do povo, e não se levantaram enquanto não caiu o governo e o sistema comunista. Nos Estados Unidos, derrubaram um presidente. Na Itália, os caminhoneiros mudaram leis. Na Polônia, contribuíram junto com o povo para a independência da Polônia do jugo comunista da União Soviética. Se nós tomarmos uma decisão primeira e organizar uma paralisação do Brasil, o povo vai apoiar e virão conosco, e nós salvaremos nossa pátria querida, mais linda do mundo. Hoje a mídia, e em particular a TV Globo, e algumas pessoas sem caráter, traidores da pátria, compradas pelo crime organizado de Brasília, mentem, caluniam e difamam os militares. Mas eu vivi no tempo do governo militar de 1964 e sou testemunha ocular do melhor governo que o Brasil já teve. Havia segurança nas estradas, não havia pedágio porque bloquear estradas é crime e suprime a liberdade de ir e vir. É inconstitucional ter pedágio. Os militares respeitaram o direito à liberdade de ir e vir, sem ônus, porque a rodovia é pública. O combustível era subsidiado para baratear o custo de vida na cidade. Os militares construíram e pavimentaram 65 mil quilômetros de rodovias. O pêndulo da nossa balança comercial estava em alta e o Brasil crescia 14% ao ano e se tornou uma admiração ao mundo. Nós vivemos em plena democracia nós vivemos naquele tempo em plena democracia e todas as liberdades individuais foram garantidas e respeitadas pelos militares. E não houve torturas, como acusam os bandidos e terroristas que estão no poder. Houve algumas falcatruas, na verdade, alguns roubos e alguma má administração do dinheiro público, causado por infiltrados terroristas comunistas dentro do governo militar, mas foram investigados e penalizados pelo STM, Supremo Tribunal Militar. Os terroristas que pegaram em armas contra o exército e contra o povo, estes sim foram torturados para confessar seus atos criminosos que cometeram contra a nossa pátria. Agora esta pátria amada está quebrada. Sem saúde, sem educação, sem segurança, crescimento zero, cheio de ladrões e traidores da pátria, que vendem nossas empresas vitais, as quais criam monopólios que destroem nossa economia, sacrificam o povo, a exemplo recente do monopólio do petróleo, que explora no preço do diesel, e sacrifica os caminhoneiros que transportam a produção nacional pelas estradas desse imenso Brasil. Prezados irmãos do campo, que produzem nossa comida, defendam suas propriedades. E caminhoneiros, sofredores do meu Brasil, vamos dar cabo nisso. A força e o poder estão em nossas mãos e na nossa consciência. Vamos acabar com essa baderna já. Vamos unidos salvar o Brasil. Oneil Trevisan, autodidata em Direito e em Ciências Sociais, ex-caminhoneiro e aposentado. Texto atualizado em 5/6/2018. Compartilhe esse texto, divulgue entre seus familiares e coloque em todos os aplicativos que estiverem em seu alcance. Até mais. A decadência da moral no Brasil. Carta aos Generais número 3, por Oneil Trevisan. Agora, vamos falar do Estatuto da Decadência da Moral Brasileira,
O PLS 130